Nuno Galopim, Henrique Amar, consultores do Festival da Canção, deste e daquele que passou, que vai ficar na memória de toda a gente. Obrigada a vocês, não é? Acho que, não sei se alguém já vos agradeceu, mas obrigada. Vocês consideram que são as estrelas deste renovado Festival da Canção? As estrelinhas da sorte? Não, somos as vozes que fizeram as estrelas brilhar a seguir, porque as estrelas são as estrelas, é quem compõe as canções e quem as canta. Nós fomos o veículo de partida do contacto da RTP para com os músicos. Quem fez as canções foram eles, e se não houvesse aquelas canções magníficas, nós teríamos ficado... Sim, acho que o nosso trabalho foi mais de... diria de... Curadoria, que é como se diz. Arquitetura. Acho que foi mais bonito, gosto. Arquitetura é bonito. Eu acho que mesmo no serviço público, seja em rádio, seja em televisão, nós às vezes confundimos, quer dizer, se não houver matéria-prima, que o Nuno estava um pouco a dizer, quer dizer, a arquitetura pode ser muito, muito boa, mas se os materiais forem maus, se o engenheiro que depois mete o edifício também não tiver competências, tudo desaba, não é? Tudo vai abaixo. E, no fundo, aquilo que quer dizer, que nos deu muito prazer, para já foi todo o processo. Isso só por si sentimos muito compensados. É verdade. Depois foi realmente haver boa matéria-prima e sair dali aquela canção fabulosa, não é? Há uma diferença entre boa música e a música de que o povo gosta? Porque avaliar boa música não quer dizer que essa seja a música que o povo gosta. Eu pergunto sempre o que é boa música. Cada um tem um conceito de boa música, é aquela de que gosta ou que acha que é boa música. É um conceito tão difícil de avaliar. Acho que, acima de tudo, o que eu e o Henrique tentámos fazer foi representar as várias músicas com nomes que fazem parte do nosso cotidiano, para fazer com que o dia do Festival da Canção fosse um entre os 365 do dia e não um OVNI. Sim, eu não tenho afinidade com todas as músicas, com todos os compositores que ali estão e que foram convidados por nós. Sinto-me mais próximo de uns do que de outros. O que era bom que o festival voltasse a ser é que fosse um espelho, neste caso transformado num programa de televisão, nunca nos podemos esquecer disso, daquilo que é a realidade criativa do país. Precisamente. O país tem esta realidade criativa que é atualmente abrangente, criativa, transgeracional. Portanto, há uma série de características da música que hoje é produzida em Portugal, que nos dão garantias de fazer um festival da canção, mais uma vez, digno, criativo e que desperta a atenção das pessoas. Agora, há duas situações que são velhas incógnitas de todos. Um é saber o que é qualidade e outro é saber quem é o povo. Quem é o povo? Onde é que começa e acaba o povo? Eu tenho como a ideia do que é o povo, essa expressão, para o Festival da Canção, é aquele que está a ver naquele dia. É o povo e que vota. Sim. Pronto, é esse. É claro que há sempre um critério do gosto, que acaba por estar subjacente a qualquer coisa que qualquer um de nós que trabalhe em rádio, em jornais, em televisão com a música, acaba por ter. Esse critério de gosto está lá, só que temos de pensar também que no nosso umbigo não se fecha o universo e é preciso ter esse diálogo. Desta vez são 26 compositores, vocês queriam 20 e apareceram 26, não é? Houve alguns que se ofereceram. Houve adubo. Quem é que convidou quem? Ou seja, quais é que foram os teus, Henrique Amar, que tu disseste, não, este tem mesmo que... A escolha dos primeiros foi sempre uma escolha partilhada. Portanto, nós partimos sempre das escolhas do Nuno, das escolhas de uma dica do Gonçalo Madail, outras minhas. Portanto, fazemos assim um grande conjunto. E depois, até pela relação que possamos ter com os artistas, uns convidam o Nuno, outros convido eu. Do meu lado ficou o Jorge Palma, a Isaura, a Capicua, a Francisca Cortesão, o Francisco Rebelo. Estou-me a lembrar assim de alguns. Eu falei com o Benjamin, falei com o Diogo Pissarra, falei com o Miguel Ângelo, fui falando também com aqueles com quem lido mais, o que não quer dizer que alguns dos nomes que o Henrique contactou não sejam também figuras com quem tenho uma relação próxima. Mas é isto que faz também estarmos há uns anos a virar franco. O que eu vejo é que vocês, ou seja, não escolheram um género. Ou seja, tu escolhes os Jorge Palma, escolhes a Isaura... Não, tivemos esse cuidado. Tivemos esse cuidado. Claro. Sim, tivemos esse cuidado de ter a discografia, não é? Pessoas com passado e pessoas emergentes, quase sem discografia. Tivemos o cuidado de ter a perspectiva até muitas vezes e durante muitos anos, o compositor em Portugal, e mesmo no festival, se formos analisar, o compositor é masculino. Não? O compositor feminino é diminuto. Havia a interpretação feminina, não necessariamente o compositor.
Hoje não. Hoje temos um Portugal muito amplo nessas escolhas. Portanto, a presença feminina na música portuguesa do dia-a-dia, como não dizia... É uma realidade. É uma realidade. Portanto, elas têm que estar inclusiva aqui. Depois pensar até em maneiras de compor. Há uma maneira de compor música pop deste modo e há uma maneira de compor de outro. Vou dar um exemplo. O Benjamin, por exemplo, é um compositor, vá lá, da música pop ou popular, e compõe de uma maneira. O Diogo Pissarra compõe de outra. Não é? É distinta. E era importante ter esses contrastes, porque é desses jogos de contrastes que faz também a relação do próprio Festival da Canção com os muitos públicos, porque não há um público, são muitos. E a arte de somar é o que faz com que, através destes 26 nomes, se somem também os gostos, os entusiasmos e as partilhas entre quem vai estar do outro lado a ver as duas semifinais e a escolher. Porque também é importante depois esse lado da escolha. Sim, claro. Havia também algo que ficou no último ano, também devido à velocidade do processo, quando tudo acabou, também nos reunimos a pensar o que é que falta aqui, o que é que falta, o que é que gostávamos de fazer no próximo ano. Para já que a abrangência fosse maior, e conseguimos, com estes 26, e depois a presença da sociedade civil. Portanto, o autor anónimo, que não parte dessa ideia de convite, dessa lista... Mas que pode participar. entrar. Pode participar. E aí aparece a Antena 1, aparece o Masterclass, o programa que o João Gil também fez na Antena 1 com a SPA. Aí dá a hipótese ao anónimo de poder participar e juntar-se então a este grupo onde existem umas estrelas e outras menos estrelas. Não é? E é tratado em pé de igualdade, e esse é o jogo que aqui é colocado a todos, seja um veterano com muitos anos de carreira e aclamação ou um jovem iniciado, quando chega ao Festival da Canção tem exatamente o mesmo critério de tratamento. Era muito importante o ano passado para precisamente dar rosto ao processo de reinvenção, que houvesse um investimento nosso na relação com músicos que representavam aquilo que nós gostávamos que fosse o painel de diversidade que era importante ter no Festival da Canção. Esta abertura à sociedade civil que o Henrique fala é já um início desse tipo de relacionamento, o que não quer dizer que abdiquemos de um ou de outro. Acho que vamos continuar a construir uma relação e com o extra ainda mais, que é ao próprio vencedor de um ano dar-lhe o direito de ou regressar ou de convidar alguém em seu nome para fazer também uma canção. Acabamos por enriquecer ainda mais o que era, há um ano atrás, um conjunto apenas de convites nossos. Sim, e eu creio que essa ideia também da falta de sociedade civil, foi a sociedade civil e foi esse convite aos anónimos que, e se calhar vou ser controverso, que levou, e esse lado, diria, monopolizado apenas pelos desconhecidos, que levou o festival a um nível de vulgaridade. Mas é verdade. Foi isso. Nos últimos anos... Vamos os dois ser controversos. Sem curadoria. O festival afastou-se da relação, não é dos portugueses, é com os outros 364 dias. E é importante que houvesse, no Festival da Canção, uma relação com os discos que ouvimos, os que passam na rádio, os artistas que vemos nos palcos de festivais ou de concertos em nome próprio. E é isso que nós os dois tentamos fazer, com que essa ligação se mantenha e, claro está, a abertura para que outros também possam participar. E voltando mais uma vez à ideia do cotidiano e dos dias, das centenas de dias que fazem um ano. O festival não é a operação centralizadora da música portuguesa. Portanto, ninguém pode ser um criador e pensar que cria música, produz música para participar no festival. Não, produz música por necessidade dele e para a mostrar todos os dias. Portanto, tem um ano inteiro para tocar ao vivo, para mandar as canções para a rádio, para tentar fazer apresentações na televisão, para fazer os seus vídeos e colocar no Facebook. E o festival é mais uma janela. E o festival é mais uma janela para isso. Não é a janela. Era a grande diferença. Olha, o cor está bom. Vocês foram também buscar gente que já passou pelo Festival da Canção, Claro. o Miguel Ângelo, o José Cid. Tal como o ano passado, também já tínhamos ido buscar o Jorge Fernando, que já tinha passado pelo Festival da Canção, ou o Nuno Faiz, que também já tinha passado pelo Festival da Canção, o João Só, que também já tinha passado pelo Festival da Canção. É importante porque não há aqui uma ruptura. Há uma continuidade feita com novas regras e que bom que é podermos, em 2018, contar com veteranos do calibre daqueles que, com passado no Festival da Canção, estão de novo a bordo. E foram também buscar novas origens, temos a Malu Magalhães, temos também os artistas africanos, há também aqui um buscar de olho Essa é outra das grandes novidades deste ano. Sim. Estrangeiros, não é? Sim, eu creio que sim. Eu creio que quem vive em Portugal,
em 2018, seja numa cidade grande como Lisboa, ou Porto, ou Coimbra, ou no interior, convive com essa realidade. Portanto, já não vivemos sozinhos, felizmente. Vivemos, se calhar, dentro de um espaço lusófono muito mais aberto do que existia há uns anos atrás. Portanto, se há tantos músicos de fora, de Angola, de Cabo Verde, do Brasil, a viverem entre nós, a comporem para nós. E a história mostra que Portugal é o ponto de encontro desse triângulo que se liga à América do Sul, que liga à África. Nós somos o ponto de encontro. Fomos respeitados sempre por ser isso. Portanto, nada melhor que Lisboa, Festival da Canção, Portugal, ser o ponto de encontro dessas pessoas todas, que por acaso até se cruzam na rua connosco. É que antigamente até estavam longe, não é? Ouvíamos na rádio, vinham cá tocar. Atualmente não. Vocês já ouviram as músicas? A vitória do Salvador Sobral influenciou a forma como foram compostas as novas canções? Influenciar, eu não diria que influencia, mas responsabiliza todo o processo. Ou seja, é como se fosse, de repente, qualquer coisa que diz, este é um caminho pelo qual se está a correr bem e é um patamar no qual temos de trabalhar. Não temos agora de clonar a canção e tentar responder a ela em continuidade ou em ruptura. Mas acho que nos deu noção de um patamar em que podemos estar a trabalhar e que responsabiliza tanto a nós quanto aos compositores e aos intérpretes. Eu acho que, acima de tudo, tem uma ação, diria, de responsabilização, mas também libertadora. Isto é, tudo é possível. Que bom. Tudo é possível. E isso é bom. E eu estou muito curioso, já percebi isso, acho que temos um excelente lote de canções. Eu ouso dizer que não é só pela quantidade de canções, mas temos, de facto, mais surpresas ainda este ano. Temos canções muito boas. Uma das coisas que o ano passado também nos motivava era não só termos um vencedor, não é? Uma canção que fosse boa e correu tudo bem, e somos fãs dessa canção, como deixar canções para a história. Não é? Que o festival seja um motor, que seja reator, para que surjam mais canções para o cancioneiro português. Haver uma herança. Os compositores diziam isso ano passado, que eles já tinham pensado fazer um espetáculo em que mostrassem o cancioneiro português, as várias músicas, os vários géneros que se têm feito, e se calhar aqui é um novo espaço onde eles se encontram e conseguem criar canções que fiquem... Isso era outra coisa importante. Parece que havia uma fronteira entre os que têm passado e os novos. Verdade. Parece que é os velhos e os novos. Mas quando pensámos o ano passado e este ano, aprofundámos mais a ideia do cruzamento geracional. É fundamental. Uma das coisas que eu gostei mais do ano passado sentir isso é tu veres o Tolly ao lado do Noiserve. O Tolly tem uma carreira, é um dos maiores compositores da música pop. Por poder estar ao pé dessas pessoas. Ver a Lena D'Água com o Benjamin, com a Minta e com outras equipes. Com Mariana Ricardo. E de repente ver também a Lena D'Água agora, entretanto, a preparar um disco com aqueles que a acompanharam. Portanto, isto pode ser... E este ano isso ainda é mais aprofundado. Sim. Não é? Tens realmente pessoas emergentes, anónimos, com figuras tutelares, como o José Cid, o Tordo ou o Jorge Palma. Já conhecemos os intérpretes, já sabemos que são vários géneros que temos para ouvir nestas músicas. Como é que se organiza então depois o alinhamento de cada semifinal? Porque desta vez a RTP ficou com a responsabilidade de escolher o alinhamento, não por sorteio, mas uma coisa pensada. É um desenho. Como é que se decide este alinhamento? Exatamente como faz a Eurovisão, ou seja, em função das canções, tentar encontrar um fluxo narrativo que evite que fiquem todas as eletrónicas de seguida, todas as baladas de seguida, ou seja, é preciso pensar que as canções se apresentam onde? Num programa de televisão. E então há um fluxo narrativo que é preciso construir para que haja diversidade ao longo do percurso da apresentação. Imagina, é quase como... os artistas, quando pensam, é sempre um dilema. O alinhamento de um disco. É muito parecido. Quem acaba de compor 12 canções ou 10 canções... É muito parecido. Vamos lá, como é que isso pode chegar ao público, ao ouvinte, ao fã, de uma maneira, diria, natural e agradável? Acreditas naquela teoria que há lugares no alinhamento que são mais privilegiados do que outros? Não acredito nada nisso. São as boas canções aquelas que cativam as pessoas. As boas canções, ou seja, cada um tem o seu boa. Vamos agarrar no Salvador. Sim. No caso de Salvador. Salvador, não sei, foi na primeira semifinal ficou em sétima. Era a sétima canção da primeira semifinal e foi a quarta
se não me engano, na final. Mas olha, na primeira semifinal, a última canção foi a dos Viva la Diva. Na segunda semifinal, a última canção foi a dos Nós Erve. Uma foi apurada para a final, a outra não foi apurada para a final. Acabou a matemática aqui. Até nisso é muito interessante. O exemplo do ano passado... Não é por aí que as A coisas... desconstrução. Até nisso a canção de Salvador. É importante cortar os mitos, porque o que não há aqui são regras. As regras aqui não devem ser matematicamente impostas. Podes fazer uma coisa, que é, com vários anos de observação, criar uma estatística e encontrar tendências. Mas uma coisa são tendências por avaliação estatística, outra são regras. Não vamos confundir as coisas. Qual é que foi o intérprete, e isto é uma pergunta individual para cada um, qual é que foi o intérprete que mais vos surpreendeu? O intérprete que mais me surpreendeu, e como é que eu digo isto sem estar a sugerir uma tendência de voto? Há uma figura que me surpreendeu positivamente por estar ali no papel de intérprete. Que é quem? Digo? A Joana Barra Vaz. Gostei de ver, acho que é a autora de um dos mais belos discos da música portuguesa desta década e gostei de a ver a cantar a canção da Francisca Cortesão. Sim, eu não sei, do ponto de vista de interpretação, não tenho uma ideia precisa. Do ponto de vista de composição, dos convites que nós fizemos e que foi aceite pela parte da compositora, a Capicua. A Capicua por ser... Que bom que é ter a bordo. É porque é de Eu gosto muito também. Se nós, é muito interessante, o tempo ajuda-nos a construir, ajuda na música pop a construir uma personalidade, etc. E se nós pensarmos há 5 anos atrás, a Capicua era uma rapper do Porto, que trabalhava muito bem a palavra, que ia para as suas battles com os seus amigos do Porto, enfim, que estava O universo dela era gigantesco, mas do ponto de vista de palco era a rua dela, não é? E de um momento para o outro ganhou uma dimensão grande, é respeitada por muitas pessoas que extravasam o universo do hip-hop e de um momento para o outro temos uma Capicua a escrever uma canção para o Festival da Canção. Algum destes compositores fez uma canção que seja completamente fora daquilo que ele faria para um disco seu? Não. E isso aí, assim, é o segredo da conversa que temos com cada um quando lhes falamos. E repetiu-se aqui, assim, creio eu, o que aconteceu ano passado. É ao dizer-lhes gostávamos que fizessem uma canção para o Festival da Canção, como se fosse para um disco vosso. Isso é algo que nós não conseguimos controlar. Claro, há quem depois... Nós fazemos o nosso desenho, é um facto, já nos aconteceu. Nós só pedimos isto, não dizemos, epá, eu queria mete tanto cornetas. Pois, mete cornetas e... Olha, mete mais fireworks feelings. Olha, mete umas cordas à Sobral. Não. E acho que cada um foi fiel à sua identidade, alguns neles pensando também já a partilha com as vozes. Porque há ali jogos interessantes de algumas composições que têm tudo a ver com quem as faz, mas que também se relacionam com as vozes que escolheram para a interpretar. E é o grande desafio, eu tiro o chapéu a todos os compositores, aqueles que não cantam as suas canções. E há mais a cantar as suas canções. E há mais do que havia, este ano. Do que existia, que é o grande desafio, arranjar alguém que seja a cara da minha canção. Sim. É muito importante e é muito difícil. É mesmo muito difícil. Porque os que têm maior visibilidade ou não estão interessados, ou estão ocupados, ou estão a compor, não é? Portanto, estão envolvidos. E depois, no fundo, a grande montra deste festival, há 2 montras. Uma é uma montra de compositores e outra é a montra dos intérpretes. E é muito difícil arranjarmos uma voz que cole bem com a canção que a pessoa pensou, porque muitas vezes até pode escolher e ele já está comprometido com outro compositor. Mas é um risco cantar a própria canção? Vocês acham que... Não acho que é um risco. Depende do tipo de composição que cada um imaginou. A canção de UGP Simões faz claramente sentido na voz dele, por exemplo. A canção do Janeiro é claramente uma canção como o Janeiro comporia para qualquer projeto seu. Há um ano, por exemplo, foi curioso ver como alguns compositores, e não foram poucos, apostaram em vozes de jovens talentos vindo dos programas de talentos. Bom, também temos aqui este ano. Menos do que o ano passado. Quer dizer, mas continua a ser uma fonte, quer dizer, eu acho que se calhar eles precisam ter uma percentagem
positiva dos concursos de talentos, no fundo é isso. É a descoberta das vozes. É a descoberta das vozes. Sim. Não é tanto o repertório. Por isso é que eu acho que é muito... O que é necessário àquelas vozes todas, femininas ou masculinas, é terem boas canções, é ter repertório para cantar. E é a grande dificuldade. Original. É de grande dificuldade. Acham que para o ano já vão ter compositores a ligarem-vos a dizer que querem participar? Ou Já tivemos. Já tivemos este Já ano. tem? Já para o ano tivemos. já têm que fazer contatos. Vem a vocês, não é? Não, isso é outra coisa boa, isso é outra das coisas, e voltando ao início da conversa, não é? Quando perguntavas se nos sentíamos contentes e acarinhados, etc. Sim, eu acho que isso é uma vitória. Que é, quando tu és capaz de inverter o caminho de uma situação, seja ela qual for, neste caso era o festival, não é? Tirares aquele manto de invisibilidade a que ele já estava sujeito e dar-lhes um ar de desafiante e conseguir chegar... nós queremos chegar, no fundo, a dois focos. A quem vê, ao espectador, ao público, e a quem faz música, que são os compositores. Nós temos contacto com as canções de dois modos. Tal como o ano passado, e eu guardo sempre que temos uma... As primeiras maquetes. Até ao final de novembro tínhamos que receber as primeiras maquetes. Portanto, e há coisas gravadas com telemóvel. Sim. O ano passado eu lembro que era... Eu vou guardar para sempre a canção A maquete da Luísa. A maquete da Luísa, já com o Salvador a cantar, é lindíssima. Guitarra e voz. Guitarra e voz, gravada possivelmente telemóvel, uma coisa 1 minuto e 40, por aí. Já era uma ideia da canção. Havia ali qualquer coisa. Portanto, e depois é muito interessante ver, e isso é uma coisa que me dá gozo todos os dias até na rádio, às vezes perceber como é que uma determinada canção, num determinado estado, como é que ela cresce. Como é que ela, no fundo, se transforma em algo... às vezes mais bonito, outras vezes menos emocionante do que aquela gravação. Portanto, há sempre, até naqueles discos clássicos que nós atualmente, nestas edições especiais, é muito interessante reparar isso. Quando eles põem as maquetes. Quando metem as maquetes, não é? Quando ouvimos as maquetes e dizem assim, aqui algumas maquetes são melhores do que no disco. E as nossas canções para este ano, as primeiras chegaram-nos, uma delas quase sem instrumentação nenhuma, muitas delas com voz e guitarra, uma linha muito tenue de instrumentação. E depois, quando em finais de dezembro vieram as canções finais, é como aqueles bolos que crescem bem no forno. Se vocês tivessem que organizar já amanhã, que eu sei que não, porque ainda estão... 2019. O 2019 já tinham os nomes todos? Nós temos. Por acaso, no outro dia mostrou uma lista grande e eu, como fiquei assim meio picado... Também já foste fazer. Já fiz a minha. Pronto, mas, ou seja, quando tivermos a reunião do ano que vem, já podemos fazer aquela primeira pool. E não repetem ninguém de 2017 nem de 2018, se for preciso. Não, eu acho que ainda não é preciso. Acho que ainda não é preciso. Há tanto talento interessante a desafiar para o Festival da Canção.